Em uma escola cheia de adolescentes pervertidas começando a descobrir os prazeres da vida, um clube de literatura composto por virgens obcecadas decide sair de seus casulos e testar suas fantasias no ambiente escolar lendo livros daquele tipo. Um dia escolar não estaria completo sem a reunião do Clube das Garotas Otaku. Como de costume, todas ouviam atentamente enquanto sua líder Sonezaki lia o trabalho recente de seu autor favorito sobre a arte de beber fluidos da zona divina, sim, aquela zona. Em vez de procurarem uma clínica psiquiátrica, essas amantes de livros estavam mais focadas em alguns de seus colegas que passavam, a caminho do karaokê, para experimentar os prazeres da vida. O que revoltou Sonezaki, que se irritava com aquilo e achava que esse tipo de coisa é muito melhor em contos ou livros. Certamente, a caminho de casa, duas das garotas estavam na estação de trem discutindo suas vidas monótonas quando uma delas notou um colega muito popular e conhecido, que também ia pegar o trem. Após um olhar mortal das garotas que atingiu até sua alma, uma das garotas chamada Kazuha mudou de direção e continuou observando o garoto, que estava lendo um livro em outro vagão. Ele na verdade era um amigo de infância chamado Izumi, que cresceu e se tornou popular, enquanto ela permanecia na fase de desenvolvimento, lendo livros duvidosos. Ao chegar em casa, Kazuha lia um de seus livros sobre aquilo que você está pensando e ficou vermelha com tanta informação e termos. Então, foi ver sua mãe, que a mandou levar uma sopa para Izumi, já que a mãe dele estava fora da cidade. Após o ver se alimentar, ela não conseguiu parar de imaginar onde mais ele havia crescido, mas logo ela se retirou. Izumi a questionou se deveria evitar conversar com ela em público para não causar problemas, e Kazuha confirma. No dia seguinte, Sonezaki encontrou outra edição especial de um romance sobre um protagonista moribundo com uma lista de desejos, coisas que ele gostaria de fazer hoje se fosse morrer amanhã. Pensando na trama do livro, todas começaram a criar suas próprias listas de desejos e tiveram um ataque de pânico coletivo quando uma delas, Nina, disse que queria experimentar aquele tipo de coisa antes de morrer. Kazuha foi atrás dela e perguntou suas razões, e Nina disse que a vida era curta demais para não aproveitar os prazeres que ela oferecia. Isso deixou todas elas pensativas sobre o assunto, mas isso levou Sonezaki a reagir de forma agressiva contra algumas garotas na aula que estavam discutindo suas experiências com namorados. A reação dela fez com que toda a turma a criticasse, exceto por um garoto chamado Amagi, que discordou dos colegas e disse que Sonezaki era linda, igual uma modelo muito conhecida. Após a escola, naquele dia, a mãe de Kazuha mandou levar comida para Izumi novamente, mas ao entrar no quarto dele ela não esperava que encontraria Izumi meditando de forma duvidosa enquanto assistia um vídeo educativo inocente nada duvidoso. Ele fica tão sem reação que apenas pede que ela não conte a ninguém enquanto ela sai correndo desesperada, sentindo muita vergonha do que viu. No dia seguinte, Kazuha teve dificuldade em entender o nível dos vídeos que Izumi estava assistindo. Mais tarde, Kazuha encontra Nina com um estranho que estava dando em cima dela e ajuda ela a escapar, fingindo ser uma amiga com doenças transmissíveis. Naquela noite, descobrimos que Nina deseja se tornar uma atriz e ela compartilhou com Kazuha como era crescer com beleza em uma indústria machista, onde muitas vezes ela precisa mentir para afastar os homens dela. Ao chegar em casa, Kazuha queria fazer uma pergunta pessoal ao seu pai, mas Izumi havia sido convidado para o jantar. Ele rapidamente a puxou de lado para uma conversa. Kazuha explicou que não estava planejando contar nada sobre as questões íntimas dele, mas ele não acreditou e tentou sacudir sua cabeça pensando que isso a faria esquecer o que viu. Mas infelizmente, essas experiências tendem a permanecer na memória. No dia seguinte, Sonezaki e Nina decidiram que a obsessão delas sobre aquilo tinha ido longe demais e resolveram encerrar o assunto. Sonezaki então decidiu substituir a palavra com a letra S por algo diferente, que seria decidido entre elas. Após a leitura diária do clube, Hongo, que sonhava em ser escritora, conversou com uma pessoa sobre o livro que estava escrevendo, e ele a criticou por falta de originalidade. Durante a aula de ginástica, Sonezaki estava distraída ouvindo seus colegas falarem sobre suas atividades duvidosas. Ela tentou se concentrar em seu salto, mas acabou se machucando em uma zona delicada devido à falta de preparo físico. Enquanto ela se recuperava, Amagi a encontrou e a elogiou, mas ela ficou tão envergonhada que começou a jogar água nele. Ele brinca sobre aquilo parecer uma cena de flerte, o que fez a otaku, que só havia lido ou fantasiado sobre tais situações, se sentir desconfortável e sair correndo. No clube, no dia seguinte, era hora de decidir como a palavra com S se chamaria, mas elas não chegaram a nenhuma boa conclusão e desistiram por hora. Kazuha então viu uma garota parecendo prestes a convidar Izumi para sair e decidiu segui-los com a ajuda de Nina, que com sua técnica secreta estava filmando, enquanto Moka, uma garota do clube, oferecia apoio moral. Após Izumi deixar a entender que não tinha sentimentos pela garota, a situação se complicou ainda mais quando Izumi encontrou Nina nos arbustos com uma câmera na frente do rosto, alegando que esqueceu de se esconder, e Kazuha corre para
defender, mas acaba desabafando sobre o fato de Izumi não ter recusado a garota diretamente. Ela tenta perguntar se Izumi sentiu vontade de fazer aquilo com a menina, mas sente dificuldade em dizer a palavra e acaba chamando a coisa de Essex. Kazuha fugiu depois de criar, sem querer, a frase substituta que procuravam, e Sonezaki decidiu tornar a palavra oficial no clube. No dia seguinte, durante a discussão sobre a nova expressão, o diretor, que parecia um bolinho gigante, junto do vice-diretor, invadiram a sala e informaram que o clube seria fechado se não encontrassem um orientador até o final do dia. Todas ficaram desanimadas com a ideia de não ter mais o clube. Nina, Moka e Kazuha estavam à beira do rio tentando se animar quando Nina fez Kazuha perceber que a razão de ela estar mais angustiada do que as outras era porque também estava lidando com sentimentos por alguém especial. Quando Kazuha entendeu o que Nina queria dizer, ela percebeu que está apaixonada por Izumi e começou a chorar, enchendo o rio com suas lágrimas. Com novos problemas sobrecarregando suas mentes já cansadas, Hongo e Sonezaki decidiram ir às compras. No entanto, quando Hongo viu uma publicação recente de uma revista sobre os desejos de uma adolescente específica, saiu correndo, deixando Sonezaki sozinha. Hongo foi para um beco e ligou para o editor para perguntar sobre o artigo publicado. O editor a lembrou de como sua tentativa de imitar um escritor fazia sua escrita parecer menos autêntica, dizendo que o modo como ela tratava o assunto parecia uma fantasia. Naquela noite, Hongo estava conversando com seu parceiro online e, frustrada por ser chamada de inexperiente, disse ao parceiro que estava cansada de imaginar e queria tentar. No dia seguinte, Izumi, que não gostou da ideia de ser filmado, puxou Nina para fora da aula para falar sobre o vídeo e expressou preocupação com Kazuha, ainda sem entender o que ela quis dizer no dia em que saiu correndo. Nina, que não esperava que alguém como ele fosse se preocupar com sua amiga, saiu após dizer que garotas, como ela e Kazuha também pensavam sobre aquele tipo de coisa. As outras meninas passaram o dia tentando achar um professor para se tornar orientador, mas todos os professores e adultos na escola aparentemente não queriam supervisioná-las, a ponto de Hongo causar uma crise de nervos em um dos professores. Era sábado, e Kazuha estava regando suas plantas enquanto pensava em uma solução para o problema do clube quando a mãe de Izumi a chamou para ajudar com o preparo de um prato. Ao subir para buscar um item no quarto de Izumi, ela encontrou um dos CDs da infância deles, que na verdade era só um disfarce para algo muito mais adulto e saiu correndo envergonhada quando Izumi chegou. Hongo foi encontrar seu parceiro de chat pessoalmente e descobriu que o otaku virtual era, na verdade, seu professor da escola, que estava vestido exatamente do jeito que o seu parceiro tinha descrevido. Logo que a viu, ele tenta evitar e foge, saindo de sua vista. Mas ela aparentemente tem um plano sobre isso. Kazuha havia deixado o CD de Izumi na casa dos seus pais e esqueceu de devolver. Izumi o procurou no quarto inteiro, mas quando ele percebeu que o CD estava com Kazuha, começou a ficar preocupado. Na semana seguinte, o clube estava prestes a ser oficialmente encerrado, mas, felizmente, Hongo conseguiu resolver a situação no último minuto com a ajuda de Yamagishi, seu professor e novo orientador do clube por pura e espontânea pressão psicológica. Após retomar a rotina do clube, Kazuha foi à casa de Izumi para devolver o CD, que na verdade era um vídeo especial sobre uma garota fazendo coisas num trem. Quando Izumi encontrou Kazuha devolvendo o CD, ele ficou desesperado e para que ela não o entendesse errado, ele disse que nunca havia pensado nesse tipo de coisa e que nunca quis fazer aquilo com alguma menina, nem mesmo com ela. O que fez ela sair correndo em lágrimas. Sonezaki, cansada de ser vista como a estranha de óculos da escola, decidiu tentar uma mudança de visual. Por alguma razão, ela parecia menos excêntrica e até chamou a atenção de uma de suas rivais. Após uma situação embaraçosa com Amagi, um admirador de longa data, ele a perseguiu por uma escada e se declarou, mas ela exigiu um formulário de 50 páginas sobre o que fez ele se apaixonar por ela, para provar que seu interesse não era apenas uma obsessão pela sua nova aparência. Mais tarde, Moka, preocupada com Kazuha, foi comer algo com Nina e desabafou sobre não saber como ajudar Kazuha com seus sentimentos, pois ela nunca se apaixonou por ninguém, e recebeu conselhos de Nina, que disse que apesar dela não entender o que Kazuha estava sentindo, isso não mudava o fato que ela poderia apoiar, o que a fez se sentir melhor sobre sua situação. De volta à escola, Hongo conseguiu ficar a sós com Yamagishi na sala do clube, e ao questionar o professor sobre seus desejos, ela tentou partir para cima dele ao ouvir que alunos do ensino médio são entediantes e não fazem seu tipo. Mas ao perceber o quão longe tinha ido, Hongo não sabia onde se esconder e apenas saiu correndo. Naquela noite, Moka foi convidada para um karaokê por Sugimoto, um admirador secreto e amigo de escola primária, e ligou para Kazuha para se encontrarem no parque e conversarem sobre suas fantasias. Elas decidiram ler mais romances de otaku para se prepararem para seus dias especiais. No dia seguinte, Sonezaki, tentando escapar das complicações de sua nova vida como uma nerd atraente, foi para o telhado, onde Amagi entregou seu relatório de 50 páginas descrevendo como se apaixonou, mas literalmente 45 páginas do relatório tinham a palavra fofa escrita. Sonezaki achou isso algo idiota da parte dele, mas ainda assim conseguiu a fazer chorar, relembrando o fato que sempre a chamaram de estranha. Mas dessa vez foi diferente. Mais tarde,
Izumi salvou Nina das meninas querendo mexer com ela achando que os dois têm uma relação, e acabou pegando o mesmo trem com ela enquanto conversavam. Kazuha, que ainda discutia suas fantasias com Moka, estava na estação de trem e viu Izumi com Nina no trem, o que a deixou em choque. Enquanto estavam no trem, Izumi evitou as perguntas de Nina sobre seu relacionamento estranho com Kazuha e começou a falar sobre sua paixão pelos trens e como eles conectavam todos os solitários e esquisitos da cidade em um mesmo local. Nina, com a mente em outras coisas, percebeu a presença de Sosa, seu antigo diretor de teatro, e o perseguiu com Izumi, mentindo para o diretor que Izumi era seu namorado. Enquanto isso, Kazuha já havia aceitado sua derrota em comparação com Nina e decidiu passar a noite elogiando a amiga, reconhecendo que mesmo se mudasse jamais estaria no mesmo nível dela. Hongo, que estava escondida no carro de Yamagichi com medo de ser pega por suas amigas, enfrentava uma onda de crises existenciais. Nina fez Izumi sentar para uma bebida antes de explicar como ela entrou no grupo de Sosa aos 11 anos e se tornou a atriz infantil favorita do diretor. O diretor tinha uma fama peculiar, e sua obsessão por jovens atrizes era alarmante. A única coisa que mantinha Izumi ouvindo Nina, que parecia precisar de ajuda psicológica, era o fato de que o diretor nunca ultrapassou certos limites, supostamente para preservar sua inocência, o que por si só já era bem suspeito. Kazuha, após deixar Moka e decidir ter uma conversa madura com Nina sobre Izumi, foi para casa onde sua mãe sugeriu uma saída no dia seguinte. Moka saiu com Sugimoto e logo percebeu que nem tudo são flores quando ele começou a tentar agir como um Sigma, pagando a conta pela metade e fazendo ela contar que não tem pai de maneira insensível, mas só parecia alguém que assistia muitos vídeos online de autoajuda e não entendia nada sobre mulheres. Kazuha, que foi a uma pista de boliche com a família de Izumi, lutava contra seus pensamentos intrusivos enquanto ele enfiava seus dedos na bola de boliche com força. Ela decidiu ir buscar bebidas e depois de ser seguida por Izumi, eles tiveram uma conversa decente e relembraram a infância. Izumi comentou sobre a amiga de Kazuha e ouvir Izumi se referir a Nina como estranha ajudou ela a se sentir melhor. Enquanto isso, Moka havia se cansado do Sigma de cabelos vermelhos e estava no trem quando ele lhe enviou uma mensagem tentando usar sua falta de pai como uma maneira de parecer confiante em alguém com quem ela poderia se abrir, o que a deixou mais traumatizada que eu em segunda-feira. No dia seguinte, Yamagichi estava ajudando algumas alunas quando viu Hongo debaixo de uma árvore no pátio, tentando ganhar coragem para fazer algo suspeito. Na noite anterior, ele havia dito que se ela quisesse ganhar experiência suficiente para escrever um livro realista, deveria começar com pequenas provocações, mas ela acabou ficando envergonhada demais para isso e fugiu. Kazuha, que estava andando pelos corredores com Moka, eventualmente esbarrou em Nina, mas não teve coragem suficiente para perguntar sobre o encontro dela com Izumi. Após a aula, Sonezaki se encontrou com Amagi no telhado e devolveu seu formulário. Quando ele tentou ler, ela ficou envergonhada e pediu para que ele só olhasse quando chegasse em casa, deixando-o muito feliz quando percebeu que ela aceitou sua proposta escrita no final do texto, pedindo que os dois começassem a namorar. O festival cultural se aproximava, e para este ano o conselho estudantil queria que o clube de literatura criasse uma lenda urbana sobre um suposto ritual de amor que aconteceria na noite do evento. O conselho queria que a lenda urbana fosse algo que se espalhasse como um rumor popular de romance, daqueles que você pede a pessoa em namoro na frente de uma fogueira e ela se apaixona por você. E para surpresa de todos, Sonezaki, sempre contra qualquer forma de amor que não estivesse em seus livros, decidiu aceitar a tarefa. Algo estava diferente na nerdola fofinha. Quando as garotas questionaram sua mudança repentina de atitude, ela revelou que era hora de elas produzirem sua própria história de amor cheia de momentos embaraçosos. Essa perspectiva pareceu fazer sentido para o restante do grupo, então decidiram começar a trabalhar nisso. Hongo fez um desvio para se encontrar com Yamagichi para a provocação do dia, que envolvia mostrar sua roupa íntima que a fazia se sentir como uma lutadora de sumo usando uma faixa fina entre as pernas. Antes que pudesse completar sua missão, Mita, outra professora da escola, a interrompeu para agradecer o professor pelos cogumelos que ele havia trazido da casa de seu avô. Hongo ouviu sobre a pousada do avô de Yamagichi e ficou surpresa. Kazuha, que estava caminhando para casa com Nina e Moka, fugiu quando Nina perguntou sobre sua história romântica com Izumi e passou a noite obcecada com o que Nina havia dito, ocasionalmente dando a si mesmo uma bronca depreciativa. No dia seguinte a turma de Sonezaki decidiu que faria um karaokê no festival, e Yamagi anunciou feliz que faria qualquer coisa, desde que fosse ao lado dela. No entanto, ela não ficou nada satisfeita com esse anúncio público e o levou para o telhado, onde pediu para que mantivessem o relacionamento em segredo. Isso fez com que Amagi duvidasse de suas intenções, mas Sonezaki estava mais preocupada em ser rotulada como uma pecadora impura por seus colegas, e por isso decidiu focar em fazer com que todos estivessem ocupados demais com seus próprios romances para notar o dela. No fim de semana, as garotas fizeram uma excursão enquanto discutiam suas ideias. No dia anterior elas descobriram que a escola havia banido muitos dos eventos habituais dos anos anteriores, devido às reclamações de uma certa pessoa sobre indecência pública. Sem opções à disposição,
Hongo, que havia ouvido uma conversa de Yamagichi com Mita, sugeriu uma viagem à pousada da família dele, planejando usar a viagem a seu favor. Ela também se encontrou com seu editor, que a criticou como de costume, dizendo que suas escrituras estavam eróticas demais e que isso era mais do mesmo hoje em dia. Mas uma senhora que a havia visto um dia lembrou que ela nunca quis realmente escrever esse tipo de romance, e o real motivo dela se interessar por isso é sua curiosidade. No caminho para a pousada, Nina começou a provocar Kazuha, falando sobre Izumi como se eles realmente fossem íntimos. Moka na verdade havia contado a Nina sobre as suspeitas de Kazuha, o que a magoou pois ela não imaginava que Kazuha, a quem ela considerava uma amiga, pensasse que ela fosse uma talarica. Então ela decidiu punir Kazuha com tormento psicológico, até ela sentir pressão e se declarar para Izumi. Após se instalarem e falharem em criar ideias para a lenda urbana de romance, Moka e Kazuha foram tomar banho e quando Nina se juntou a elas, Kazuha ficou olhando para o corpo de Nina, comparando o tamanho de uma para outra até ser atingida por uma forte onda de desmorfia corporal que a fez perder a consciência. Enquanto suas amigas se limpavam e lidavam com suas vidas amorosas típicas de colegiais, Hongo estava cheia de confiança perseguindo Yamagichi para mostrar sua lingerie da Victoria's Secret, apesar de ficar envergonhada quando ele fez um movimento para provocar, e acabou caindo no chão envergonhada enquanto o professor foi embora decepcionado. Moka, que havia acabado de sair do banho, recebeu uma ligação do pseudo Brad Pitt, ainda tentando conquistá-la, mas ignorou para ajudar Sonezaki, que agora finalmente entendia o que era ter borboletas no estômago, o que a fazia olhar para Moka como se ela fosse uma criança inocente que não poderia entender o que era o amor. Kazuha finalmente acordou no colo de Nina e voltou a sentir suas inseguranças sobre seu corpo. Quando conseguiu se recompor, tentou dizer a Nina que ela poderia tentar algo com Izumi, mas Nina, que não gostava da falta de coragem de Kazuha, tentou incentivá-la a lutar pelo que queria. A discussão foi interrompida por Sonezaki, que decidiu que a única maneira de resolverem suas frustrações era com uma boa guerra de travesseiros. Depois de derrubarem umas às outras com os travesseiros recheados de penas, Sonezaki teve uma revelação e soube o que fazer para o ritual do festival. Na escola, elas chamaram o conselho estudantil para contar que decidiram refazer o ritual de ficar na sombra do seu amor, mas com uma nova regra. Se alguém ficasse na sombra da pessoa amada na parte do coração e confessasse seu amor, ele se apaixonaria por essa pessoa. Com o ritual decidido, elas leram a lenda urbana que Hongo havia escrito. Kazuha, que se lembrou de como a luta de travesseiros lhe deu confiança para dar a Izumi um chaveiro que representava seus sentimentos na noite anterior, decidiu que queria ser a pessoa a ler a lenda no dia do festival. As garotas passaram o resto da semana ensaiando para o evento. Sonezaki continuava a ignorar impiedosamente a Magi para focar nos preparativos para o festival, o que o deixou chateado. Nina decidiu visitar o diretor Soz em seu estúdio naquela semana e contou a ele sobre seus problemas emocionais e que talvez estivesse apaixonada pelo mesmo cara que sua melhor amiga. E para testar seus sentimentos ela pediu que ele a beijasse, percebendo que não sentia nada. O velho depravado lhe disse que ela deveria ir atrás do que quisesse, mesmo que não fosse a coisa certa a se fazer. Finalmente chegou o dia do festival e todas as turmas estavam colocando os toques finais em suas apresentações. Kazuha avisou Izumi o horário de sua peça para que ele não a perdesse, e Sonezaki, que finalmente se lembrou que tinha um namorado, deixou Moka para ir atrás de seu querido Amagi, que já estava recebendo atenção de outra pessoa. Após dizer a seus colegas de classe que não poderia ficar para a apresentação deles, Nina saiu ignorando as meninas que pegavam no seu pé e saiu com Izumi enquanto levavam um chá para outra sala. O diálogo deles tomou um rumo em que Nina quase se declarou, mas ficou envergonhada e recuou, percebendo que realmente está apaixonada por Izumi. Depois da primeira leitura, Mita foi parabenizar Hongo e Yamagichi a fez ficar vermelha ao chamá-la de minha garota, o que a deixou feliz mesmo que fosse algo insignificante. Antes da segunda leitura da lenda, Sonezaki foi encontrada por uma das garotas de sua sala se afogando em ciúmes, e usou seu relacionamento com um rapaz que não conseguiu entrar na faculdade como exemplo do que significava ter orgulho de seu amor, e que ela não deveria ter vergonha de amar. Antes de começarem a segunda leitura, Nina avistou Soza na multidão e Kazuha decidiu confessar seus sentimentos a Izumi enquanto lia a lenda urbana escrita por Hongo, mas Nina acabou sendo a mais corajosa e foi direto ao ponto, colocando sua mão no coração de Izumi. Após Hongo conseguir salvar a peça arruinada e disfarçar a confusão, Izumi agarrou Nina e foi embora. Todos na sala comemoraram o fato da lenda ser verdade, enquanto Kazuha ficou paralisada de choque. Do lado de fora, Izumi disse a Nina que não estava bravo com sua atitude repentina. Ele sabia que provavelmente ela estava tentando obter uma reação do diretor que veio assistir ao espetáculo e contou que o que ela fez também o ajudou a perceber algo. Na fogueira, Sonezaki, que havia recebido uma última motivação ao ver a garota de sua sala com seu namorado, decidiu ser a primeira a testar a lenda
lenda urbana, ficando na sombra de Amagi e confessando seu amor por ele na frente de todos. O garoto ficou tão feliz que a abraçou com força e todos ficaram animados com a lenda fazendo sua primeira vítima. Kazuha, que havia testemunhado a demonstração de amor de Sonezaki, encontrou Izumi, que lhe disse que sempre viu ela como uma irmã e amiga, mas a fez chorar ao ficar na sombra do coração dela e confessar que estava apaixonado por ela. Perto dali, Nina desabafava para o diretor sobre ter a experiência de seu primeiro amor e seu primeiro coração partido, mas que isso não a faria desistir. Mas é aqui que chegamos ao fim da segunda parte desse anime incrível. Se quiser parte 3 e continuar acompanhando o romance desses personagens, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!